ligado na palavra, irmão. Deus tem algo tremendo para nós aqui nesta tarde. Aleluia. E se você sentir desejo de ser crente, um dia eu disse assim, pregando no lugar, aí quem quer aceitar Jesus? Aí o irmão disse assim, não, aceitar Jesus não, eu quero ser crente. Eu disse, então tá bom, pois vem. Porque ele disse, eu já tenho Jesus, então eu não quero aceitar ele, eu já tenho Jesus, agora eu quero ser crente. Aí disse, pois muito bem. Desde esse dia, irmão, nunca mais chamei uma pessoa para aceitar Jesus. Diga assim, quem quer ser crente? Eu não é. Porque se a gente for falar assim, quem quer Jesus? Aí eu entendi que, pelo que o moço falou, é como se fosse uma ofensa para ele. Porque todo mundo tem Jesus. Aí ele diz assim, eu quero ser crente. Porque Jesus eu já tenho. Agora eu quero ser crente. Aí eu disse, tá, então tá bom. Pois então venha ser crente. No decorrer da mensagem, irmão, se você sentir o desejo de ser crente, corre aqui na frente, dobra o teu joelho e diz, pastor, eu quero ser crente em Jesus. Amém? Missionário Lindomar. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa tarde, durante o dia e aqui à tarde, acompanhado aqui do pastor João Marcos, do missionário Daniel, e aqui junto com a família da dona Raimunda, que está cedendo aqui o espaço, pagando esse voto, esse dia de trabalho e de adoração a Deus. Foi onde ela envolveu o pedido ao Senhor Deus. Se ele realizasse na vida dela, ela ia fazer um trabalho como esse, de um culto com todos reunidos, participando do trabalho, almoço, enfim, a despesa. Então, nessa tarde, estamos chegando, graças a Deus, ao final do trabalho, chegando do momento final, onde o culto, o voto está sendo pago, graças a Deus. E nós somos gratos a Deus por essa oportunidade, por Deus ter assim tocado na irmã, na dona Raimunda, a fim do nome dele ser glorificado e reunir todos nós aqui para estar junto, adorando a ele, servindo a ele com as nossas vidas através do louvor, através da nossa vida reunida nessa tarde, nesse dia, graças a Deus por essa oportunidade. Quero deixar rápida a palavra nessa tarde, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 23. Mais uma vez, graças a Deus pela vida do pastor João Max, também pela vida do pastor Marconi, que é o pastor presidente, que não pôde estar aqui no decorrer do dia, também nessa tarde, devido às correrias ali no tempo central. Mas está aqui o co-pastor, que é o pastor João Max, que também é o nosso amado irmão missionário Daniel, acompanhado aqui dos irmãos ali das Pedrinhas. E lá do povoado Pacovo não foi possível ter vindo os irmãos, mas graças a Deus nós estamos aqui, junto com as pessoas amigas nas suas casas, sentadas, ouvindo esse trabalho. Então que Deus continue sendo glorificado e trazendo essa expectativa na mente, no coração, de que só Ele salva, de que só Ele liberta. Louvado seja Deus. Atos capítulo 17, versículo 23. Atos capítulo 17, versículo 23. Atos capítulo 17, versículo 23. Glória a Deus. Porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse pois que vos honrais, não o conhecendo, é o Deus, é o que eu vos anuncio. É o que eu vos anuncio. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Começa aqui uma história, começa aqui uma jornada de 3 expectativas, de 3 encontros que teve esse homem chamado Paulo. Nesses 3 encontros gloriosos da parte de Deus. Começa aqui no capítulo 16, no versículo 9.
começa aqui uma trajetória, uma jornada de uma visão. Estando Paulo uma certa vez, em uma certa noite, ele vai ter uma visão, e nessa visão, um varão se apresenta a ele, Paulo, e nessa visão, esse homem implora socorro, implora ajuda, dizendo: atravessa a Macedônia, louvado seja Deus, e nos ajude, e nos socorre, pois a Bíblia diz que Paulo se levanta com seus amigos e ministério, Silas, e assim segue em uma jornada na direção do socorro, aonde precisava-se de uma ajuda de Deus, pois a Bíblia diz que ele passa em alguns locais, em algumas cidades. Ele chega em uma certa cidade chamada Filipos. Chegando nessa cidade, Filipos, a Bíblia diz que ele de costume sempre orava, e ele tinha uma trajetória de oração em um certo local. E a Bíblia diz que todas as vezes que passava Paulo e Silas a oração, avistava uma multidão de pessoas em volta de uma certa jovem, pois essa jovem tinha em si um espírito de adivinha. Ela adivinhava tudo que as pessoas estavam passando. Para resumir, vai dizer que uma certa vez Paulo, ele vai ser cheio de uma inquietação no seu coração. Ele vai na direção dessa jovem, pois todas as vezes a jovem pronunciava as mesmas palavras, dizendo: não tocais nesses homens, pois esses homens, eles anunciam ou falam do Deus Altíssimo, e eles estão a serviço desse Deus. Pois ele vai perceber que aquilo não era normal, pois se aproxima daquela jovem e vai assim expulsar o demônio daquela jovem. Enfim, começa aqui uma grande luta de perseguição, porque aquele ser, aquele vulto de adivinhação na vida da jovem não vai dar lucro para os seus senhores. Enfim, vão assim se levantar contra Paulo e vão levar agora notícia para a autoridade maior de Filipos. Vão dizer: olha, esses homens chegaram aqui trazendo costume para nós, ao qual nós não tem como assim pôr em prática. Enfim, vão ser presos, e a Bíblia diz que Deus vai dar salvação ao carcereiro. Deus assim vai tirar eles da prisão, ao ponto que no final do capítulo 16, eles vão perceber o discurso de Paulo. Ele vai agora se apresentar a eles, que foi preso por ele pregar a mensagem, mas eles que eram romanos, pois eles aqui vão quebrar um princípio, pois eles prendem um próprio romano, e agora não dá para esse o direito de defesa. E esse agora, que era Paulo, vai ser solto e vai ser livre, e continua a sua trajetória na direção da voz de Deus, no qual Deus queria que fosse realizado no ministério deles, a fim de a alma ser salva. Pois a Bíblia diz que chega Paulo passando outras cidades. Ele chega em um certo lugar chamado Tessalônica. Chegando em Tessalônica, Paulo aqui agora vai procurar uma sinagoga, vai ficar na sinagoga por alguns sábados e vai pregar o evangelho, vai anunciar que Jesus Cristo salva, que ele sofreu, que ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E a Bíblia diz que assim vai ganhar muitos gregos, pois assim vai ver os fariseus que Paulo e Silas estavam assim alcançando uma grande quantidade de pessoas. E a Bíblia diz que aqui agora eles vão assim forjar contra Paulo e Silas, forjar algo para se detê-lo ou pararem com a ação de pregar o evangelho, pois eles vão procurar o imperador e vão assim denunciar que esses homens, Paulo e Silas, eles estavam trazendo para dentro de Tessalônica
costumes que eles não tinham como pôr em prática. E para completar, eles estavam aqui agora anunciando que tinha outro rei, que assim eles estavam induzindo a que eles deixassem de reverenciar o próprio imperador. Pois aqui agora eles vão dizer: olha, é necessário que assim eles parem com a ação dessa mensagem, que no qual chega dentro de Tessalônica. Pois a Bíblia diz que eles vão procurar os vadios de Tessalônica, vão procurar os homens perversos e vão se levantar contra Paulo e Silas, e assim vão na direção do endereço aonde eles se hospedavam. Se hospedavam eles em uma certa casa de um certo homem chamado Janso. E esse Janso aqui agora vai ser pego e levado para uma audiência. E nessa audiência vão assim acusar que Janso é o culpado de acolher, de receber dentro de Tessalônica esses homens estrangeiros que chegaram ali para trazer costume ao qual eles não tinham como pôr em prática. E a Bíblia diz que Paulo se esconde, mas na noite vão tirar, ou seja, Janso com os outros que já se tinham crido no evangelho, vão assim na noite até o mar e coloca Paulo em uma embarcação, e Paulo foge para outra cidade, chegando em uma certa cidade chamada Bereia. Paulo, por costume, chega em Bereia, procura uma sinagoga dos judeus, e assim entra na sinagoga com a mesma mensagem que ele trouxe em Tessalônica, que era a mensagem: o Cristo que padeceu, que sofreu, mas morreu, mas no terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. E uma grande quantidade em Bereia, eles estavam atentos. Tudo que ele falava, eles examinavam, procuravam nas escrituras, e assim testificava no coração deles que a lei completava através da mensagem que Paulo pregava. Só que lá atrás em Tessalônica vai ter uma notícia que dentro de Bereia estava bombando a mensagem desse mesmo ser que antes estava lá em Tessalônica. Pois eles se levantam de Tessalônica, chegando em Bereia, vão forjar novamente que era necessário que eles parassem, porque ia tirar o costume deles do seu sentido de vida. E a Bíblia diz que aqui agora Paulo às pressas sai de Bereia, deixa uma quantidade exata de crentes, e assim deixa Paulo, Silas e deixa Timóteo, pois assim vai no destino de outra cidade. Chegando em outra cidade chamada Atenas, chegando em Atenas, pois a Bíblia diz que os mesmos que levaram Paulo é os mesmos que traz um recado para Silas e para Timóteo, dizendo: olha, que eles não demorem, mas que venha com rapidez. E ficando aqui agora Paulo, assim em Atenas, Paulo começa a entrar dentro daquela cidade, a capital da Grécia, e assim ele começa a observar que em cada rua que andava dentro de Atenas era uma idolatria, era tudo ao sentido de ídolo, de adoração, altares feitos a deuses estranhos, altares feitos a deuses estranhos. E a Bíblia diz que Paulo fica abusado, inquieto,
e procura uma sinagoga e começa agora a ele pregar a mesma mensagem de Tessalônica, a mesma mensagem de Bereia. Cristo ressuscitou, Cristo padeceu, Cristo trouxe a vida, e a Bíblia diz que ali a notícia que essa mensagem chega, gera no coração dos atenienses uma novidade nos seus corações, pois eles vão aqui agora, eles vão ficar assim com muita, louvado seja Deus, ansiedade. Mas o que será essa nova mensagem? Pois eles vão procurar conselho e vão assim ir a um local chamado Areópago. Areópago aqui era um local dentro de Antena, uma colina, um monte, um morro, aonde todas as questões de Atena era resolvida nesse Areópago. Assim reuniram eles e disseram: olha, nós queremos entender. Era um conselho que era decidido nesse Areópago de o que seria decidido, e a decisão naquele exato momento era o que será feito desse homem Paulo, que chega com uma mensagem diferente. Pois assim eles trouxeram o próprio Paulo ao Areópago e reuniu toda a Antena, e assim todos preferiram ouvir da própria boca de Paulo o que seria a nova que chegava em Antena. Pois a Bíblia diz que vão dar uma oportunidade para Paulo, e nessa oportunidade que vão dar para Paulo, Paulo vai olhar aqui para todos, para o conselho. E nesse conselho a Bíblia diz que Paulo vai dizer na sua primeira fala: atenienses, homens piedosos, vejo que em tudo vocês são religiosos, vocês são superficiais, vocês são pessoas assim religiosas, mas só que eu, passando nas ruas de Antena, eu pude perceber um altar que estava escrito, ao qual não tinha ser, não tinha objeto, só tinha uma frase que falava ao Deus desconhecido. Sim, Paulo aqui entra dentro da filosofia. Paulo aqui traz para eles que eram filósofos, e assim traz para eles: olha, visto que os poetas da época, os grandes escritores gregos, começando aqui por um chamado Epimendes e Aratus, começando por Epimendes e Aratus, começando aqui pelo primeiro Epimendes, pois esse Epimendes foi um escritor da época no tempo mais atrás, pois esse escritor era grego, e ele não aceitava outro tipo de idolatria, ou que fosse coisa que contradizesse os princípios de Deus. E assim esse, uma certa vez, vai perceber que em Antena acontece uma grande praga essa de uma doença, de que aonde todos os antenienses vão rogar aos seus ídolos ou seus deuses, mas não acontece resultado. Mas vão chamar esse escritor grego Epimendes. Epimendes chega naquela época e vai dar um conselho nesse mesmo Areópago, e vai dizer: atenienses, traga uma quantidade exata de ovelhas e solte essas ovelhas aonde elas pararem. Vocês haverão de fazer um altar ao Deus desconhecido. Ou seja, ele quis dar um conselho para eles: vocês não vão botar nome nesse Deus, nesse altar,
vocês vão botar sua frase ao Deus desconhecido. E assim esse escritor grego vai alcançar a compreensão. E soltam as ovelhas e essa para em um certo local. E nesse certo local diz a história que assim vão sacrificar. Aonde elas pararam? Quando sacrificaram essas ovelhas como sacrifício a esse Deus desconhecido, a praga, a doença dentro de Atenas se cessa. Chegou a alegria, chegou a saúde e ficou registrado para se não colocar objeto nesse altar. Pois bem, Paulo aqui vira nessa reunião agora e vai trazer para todos reunidos e vai dizer: pois bem, esse Deus desconhecido, atenienses, eu quero dizer a vocês, esse Deus que vocês não conhecem, esse Deus criou o céu e a terra, esse Deus fez tudo que há nessa terra, pois nele nos movemos, pois nele nós assim adoramos, pois esse Deus só requer de vós que todos os homens na terra se arrependam e assim se volte para esse Deus. Esse Deus se faz ser desconhecido na terra ao ponto do homem e da mulher não perceber a grandeza desse Deus. Esse Deus é tão verdadeiro que diz o salmista Davi no Salmo 115, ele vai dizer: louvado seja Deus, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas o teu nome dá glória para sempre. Ainda continua no versículo 2: porque as nações dirão: onde estás o teu Deus? E vai dizer no versículo 3, o próprio salmista escreve e diz: pois o nosso Deus estás nos céus, o nosso Deus estás nos céus. Esse Deus é tão poderoso que trouxe para Paulo na sabedoria ao qual Deus entregou para ele. E ele ainda continua dizendo: olha, esse Deus veio em Jesus, no Cristo, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Quando eles ouvem o resumo da mensagem de Paulo, eles vão se levantar e vão começar a dizer: olha, nós te ouviremos em outra ocasião. Mas outro falava: mas o que é isso que se pronuncia? Outro vai dizer: olha, é um tagarela, talvez seja um tipo de Deus desconhecido. Mas a Bíblia diz que se aproxima de Paulo um certo Dionísio, que fazia parte do conselho, e confessa a Cristo, como também Damares, como também outros. Mas a mensagem de Paulo lá foi ao Deus que aos olhos do homem não percebe. Louvado seja Deus, algo para se identificar, para aceitar, para se viver, porque seus olhos já está acostumado de ver, de perceber, para poder realmente seguir. Mas a Bíblia diz que Deus, na sua infinita misericórdia, ainda hoje, Ele tem levantado altares na terra, altares na terra, para que se pronuncie o seu nome. Mas ao mesmo tempo, ele se torna estranho, desconhecido para as pessoas que na terra estão vivendo. Então nessa noite vai dizer a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 28. Vai dizer: se por acaso ouvires a voz do Senhor teu Deus, e não endurecer o vosso coração, Deus vai assim na tua vida fazer que a sua vida seja alcançada por as bênçãos desse Deus. Porque a palavra vai dizer em Mateus 22, versículo
32. Porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, não é Deus de morto, mas é Deus dos vivos. Salmos 81, versículo 10. Eu, o Senhor teu Deus, sou eu quem te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, porque eu vou te encher na terra. Eu vou te encher na terra de saúde. Eu vou te encher na terra de alegria, de felicidade na terra. A felicidade de Deus na terra, na vida do homem e da mulher. Não enche essa vida de uma felicidade falsa, que a droga, que a bebida, que a prostituição na terra. A felicidade de Deus na terra é quando Ele enche o crente, a pessoa na terra, da presença dEle, Deus. E a boca desse ser na terra é abrida para dizer glória a Deus, é aberta para pregar que Ele salva, que Ele cura, que Ele transforma. Então esse Deus, Ele se apresenta para Moisés em Deuteronômio, capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 15. Pois hoje haveis de decidir a quem sirvais, porque com ele está o bem, porque com ele está o mal, porque com ele está a vida, mas também com ele está a morte. Mas aqui Moisés, ele traz um conselho, que pudesse eles assim escolher a vida, para que pudesse viver na terra, prolongada a sua vida, alcançada por Deus. Quando na terra alguém não serve ao Senhor Deus para se viver, ele está, quem sabe, diminuindo a sua vida. Se é para viver na terra 80 anos, esse diminui os seus 80 anos, joga a sua vida na bebida, joga a sua vida na droga. Se era para viver 80 anos, só aqui vive 40, e se for até 40, mas quem serve a Deus, ele tem uma vida renovada como a águia. Esse vive, e a sua vida é prolongada na terra. Deus, nessa noite, nessa tarde, Ele quer prolongar a nossa vida. Deus, nessa tarde, quer prolongar a nossa vida. Ao Deus desconhecido, ao Deus que nós, se não estiver pelo Espírito Santo, nós não iremos identificar. Olhando para cá, qual é a razão para você que aqui está olhar e acreditar que há um Deus aqui que possa te ajudar? Para começar, está vazio aparentemente na tua vista, mas espiritualmente Deus está aqui através dos hinos, transmitindo para o seu coração, quem sabe uma vontade de chorar, quem sabe uma vontade de uma alegria que invade o teu coração. É o sinal que esse Deus aqui está. Deus quer na terra levantar você, minha querida, meu querido, para fazer a diferença, porque Deus é aquele que chega e reúne as nossas vidas. E assim nós iremos contar das maravilhas desse Deus. Louvado seja a glória desse Deus. Então Jesus, ele chegou em Atenas e tirou a dúvida de algumas pessoas e trouxe para eles que realmente é a razão para se viver verdadeira. É como esse Deus que não pode ser colocado sobre um altar,
porque se ele colocasse menos o seu pé, não resistiria à terra. Louvado seja Deus, a não ser a transformada em poeira. Porque se Deus é tão grande, tão grande, tão poderoso e tão grande, que Ele manifesta através do seu Espírito Santo, e através do seu Espírito Santo manifesta uma conexão na nossa vida, e faz com que a nossa vida na terra venha assim servi-lo, viver e andar e se mover. Então Deus, Ele está com essa oportunidade nessa tarde, desde o começo do culto, procurando através das oportunidades esclarecer na mente de cada pessoa o objetivo do seu poder, da sua esperança, da sua salvação na vida das pessoas que ouvem. Então Deus, nessa tarde, estar aqui trazendo para nossas vidas, essa oportunidade. Então nessa noite não tenha dúvida, não tem outro Deus além desse. Não existe salvação em outro Deus a não ser no próprio Senhor Jesus, que veio nessa terra. Porque Ele veio essa terra. Louvado seja Deus. João capítulo 1, versículo 11. Ele veio para aqueles que se diziam ser dele, mas ele se fez desconhecido para os judeus. Mas os seus não o receberam, mas lhe deu direito para todos aqueles que o aceitassem, de ser filho dele. Louvado seja Deus. Então Deus, nessa noite, estar aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, mas cabe a Deus a salvar os crentes por a loucura da pregação. Então Deus veio nessa terra, veio levantar pessoas para trazer na mente de outras pessoas que esse Deus não é verdadeiro. Porque se fosse verdadeiro, não teria se levantado, não teria entrado na vida de alguém que era drogado, de alguém que era ex-bebedor, de alguém que era ex-coisas ruins. Mas quem sabe nessa tarde você está aqui dizendo: olha, eu não faço nada de errado, eu não sou pessoa de bagunça. Mas você precisa compreender que até agora a tua mente, o teu coração está dizendo: olha, eu não creio no Deus desses crentes. E até então, às vezes, as pessoas até olham e elas no seu aperreio. Eu não sei, a dona Raimunda, eu não sei se alguém disse para ela uma coisa, disse: Raimunda, já pega ao Jesus dos crentes, talvez ele possa te ajudar. E Deus ajudou sim ela, e Deus aqui quer ajudar você que está dizendo: olha, o Deus desses crentes parece que é surdo, parece que eles só falam alto, só falam gritando. É porque Deus grita do céu, e grita do céu para que alguém possa ouvir que a sua misericórdia, ela se estende na terra e se alastra na terra, e quer alcançar pessoas que estão jogadas ao fundo do poço, a uma vida distanciada dele, Deus. Deus, até hoje, para algumas pessoas que não são evangélicas, tem se tornado desconhecido. Eu não sigo esse Deus desses crentes, eu não vou segui-lo porque eu não entendo a loucura que é isso. Então Jesus,
Ele quer confrontar nossa alma, a nossa vida. Para onde tu vai te esconder desse Deus? O salmista, ele expressa: para onde eu me esconderei, Senhor, de ti? Porque muito menos antes de eu levantar, de eu falar, tu já sabe o que tem na minha mente, na minha boca. Se eu me esconder, tu estás. Se eu subir, tu estarás. Então ninguém vai se esconder, ninguém pode se esconder desse Deus. Esse Deus está olhando para a terra, está observando a terra, e a terra é observada por Deus. Então ninguém pode se esconder desse Deus, porque esse Deus na terra, ele tem os seus meios para chamar as pessoas ao seu encontro. Então para onde nós iremos nos esconder? Porque Deus está com a sua corda espichada, e ele vai a uma hora começar a recolher que você que pesca, a linha que é dada ao peixe. E ela é dada, mas é puxada. E quando é puxada, ela linha. Ele vem, não tem para onde correr. Ele vem com a boca aberta e o anzol fisgado na sua boca. Então, ser humano que aqui está nessa tarde, não tem para onde você recorrer. Você pode recorrer nessa tarde a Mateus, a Marcos, a João, a Maria, a qualquer coisa que possa, aos passados que possa te ajudar. Não vai te ajudar, não vai. Vai ter que vir com a boca aberta, dizendo: eu quero esse Deus na minha vida. Eu quero confessar esse Jesus. Eu quero confessar esse Jesus. Então a Bíblia diz em Romanos capítulo 9, se não me foge, capítulo 10, versículo 9: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor, e em teu coração tu creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Mateus 10 e 32: todo aquele que me confessar com a boca, eu também confessarei diante dos anjos de meu Pai. Mas todos aqueles que me negar na terra, eu também negarei no céu, diante dos anjos de meu Pai. Não corre, porque a tua carreira é carreira pouca, porque Deus está no teu rastro a dia. Se não vir pelo amor, mas vai vir por a dor. Porque Deus, quando tem plano, quando tem promessa, não tem para onde correr. A tua carreira é pouca. Jesus vai te pegar na terra, então uma hora ou outra Ele vai te pegar. Então, se você pensar bem, conselho que é dado a alguém que entende é feliz. Mas quem não recebe conselho, ele tem tristeza no futuro. Então não podemos fugir desse Deus. Esse Deus estranho. É uma loucura. O irmão abre uma boca para falar tão alto. A irmã abre a boca, canta, fala em língua, pula, cai, e ainda não compreende, e ainda fica procurando o sinal. O sinal dele para você é João 3:16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha vida eterna. Porque Deus não mandou o seu Filho ao mundo, não foi para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mateus capítulo 4, versículo 17: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
É chegado o reino dos céus. É chegado a hora. É chegado os minutos. Então Deus é como alguém em uma rodoviária. Esteja lá na expectativa do seu transporte para viajar. Então a qualquer hora chega. O transporte parece ser. Então a nossa vida nessa tarde, ela está viva, mas ela está em uma expectativa de não virar pedra e ficar aqui na terra, mas ela tem uma expectativa ou na sua vida, juventude, ou na sua vida na velhice, vai chegar uma hora. Então nessa tarde eu quero pedir para você ficar em pé, a missão do pastor, e trazer nessa oportunidade para você, que diz a todos os vezes que é feito para você o apelo. Hoje não. Você está dizendo que não conhece Deus. Você está dizendo que isso é loucura. Mas quem é que pode salvar o homem? Não é Deus. Você pode dizer: eu sei que Deus vai me salvar. Eu sei que Deus é o Criador dos céus e da terra. Mas até agora isso é uma frase que não tem substância, não tem convicção disso. Isso aí é embromação para Deus. Isso aí é uma coisa que não passa. Deus quer nessa tarde uma palavra verdadeira, que você possa se levantar e entregar sua vida para Ele. Diz: eu entrego a minha vida para o Senhor, e pronto. Que Deus o guarde e abençoe para sempre. Glória a Deus. Convidar a irmã Raíssa para louvar o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Enquanto a irmã Raíssa vai estar louvando a Deus, eu convido onde está a primeira pessoa que deseja vir aqui à frente e entregar a tua vida ao Senhor e ser crente. Glória a Deus. Enquanto a irmã Raíssa vai estar louvando, você tem essa oportunidade de decisão. É uma decisão, irmãos, que o homem tem que tomar na vida. Para ser crente. Pastor, mas tem que ser crente? Tem. Um homem disse assim: me prove na Bíblia que o homem tem que ser crente. O próprio Jesus disse para Tomé: Tomé, seja crente e não incrédulo. Então o homem tem que ser crente para morar no céu. Enquanto a irmã Raíssa vai louvar a Deus, pode se aproximar. Você tem essa oportunidade de decisão. Aleluia. De você tomar uma decisão hoje, aqui à tarde, entregar a tua vida ao Senhor e passar a ser um crente salvo em Jesus Cristo. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu estou aqui dentro do barco. Fique em paz. Pra que se preocupar em falar? Pra que chorar? Então me diz. Se eu estou dentro do barco, na hora certa eu vou agir. Pra que o desespero então? Acalma o teu coração. Esse
está seguro